Quando o presidente mente sobre a igreja, ele não ataca apenas uma religião. Ele ataca a verdade, a dignidade e a consciência de uma nação. O Brasil ouviu recentemente uma declaração absurda, irresponsável e ofensiva. A afirmação de que 90% dos evangélicos vivem de benefícios do governo. 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. 90%. Então o que nós precisamos não é esperar que um pastor fale bem de nós. Nós temos que ir lá. Nós temos que conversar. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Então você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados. Porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lula, paz e amor. Essa eleição vai ser uma guerra. Isso não é um erro. Isso não é ignorância. Isso não é imprecisão. Isso é uma declaração falsa. Isso é manipulação. Isso é desrespeito institucionalizado. E mais, é uma tentativa clara de transformar a fé cristã em massa de manobra política. E eu falo como pastor de uma igreja batista com 88 anos de história e integrante da maior convenção batista desse país. E eu afirmo com absoluta clareza, isso é uma agressão direta à igreja evangélica brasileira. É uma afronta aos pastores, é um ataque à dignidade dos fiéis, é uma tentativa de reduzir a fé cristã à dependência do Estado. Os batistas, historicamente, têm um princípio basilar, a separação entre igreja e Estado. Nós não somos braço de governo, nós não somos base eleitoral, nós não somos projeto ideológico, nós somos a Igreja de Cristo. Os cristãos evangélicos formam a igreja evangélica. E a realidade é simples. As igrejas evangélicas não vivem de benefícios do Estado. As igrejas evangélicas sustentam o povo quando o Estado falha. Somos nós que alimentamos famílias com cestas básicas, vestimos necessitados em situação de rua, levamos comida quente aos invisíveis da sociedade, socorremos populações em calamidades como enchentes, desabamentos e crises humanitárias. Nós capacitamos pessoas para o mercado de trabalho e o fazemos gratuitamente, abençoando essas vidas. Nós promovemos cursos de consciência de cidadania e capacitação para o empreendedorismo. Nós resgatamos dignidade social, oferecemos assistência médica e odontológica em ações de cidadania. Nós mantemos abrigos e centros de recuperação de dependentes químicos, mantemos escolas, mantemos faculdades, restauramos dignidade, identidade, esperança e fazemos tudo isso sem verba pública, sem políticos, sem emendas, sem imposto de renda, sem financiamento estatal. Por quê? Porque nós não somos ONG. Nós não somos uma empresa social. Nós somos a Igreja de Cristo sustentada pela fidelidade, liberalidade e amor sacrificial daqueles que são seus membros. Senhor Presidente da República, respeite a igreja, respeite os pastores, respeite os evangélicos, respeite os brasileiros. Pare de usar a mentira como instrumento político. Pare de transformar a fé em ferramenta de manipulação de massas. Pare de tentar constranger a opinião pública usando estigmas e generalizações. Isso não é política. Isso é gestão política baseada em divisão. Isso é discurso de divisão. Isso é estímulo ao conflito social. E a palavra de Deus é clara. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 17, o apóstolo Paulo diz: que harmonia há entre Cristo e Belial? Que comunhão há entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Isso não é intolerância. Isso é discernimento espiritual. Isso não é ódio. Isso é fidelidade bíblica. Isso não é radicalismo. Isso é coerência cristã. É inadmissível que um verdadeiro cristão dê o seu voto a uma pessoa moralmente inescrupulosa, mentirosa, contumaz, que fez da mentira método,
da manipulação prática e do poder em projeto. É inadmissível que um discípulo de Cristo apoie alguém condenado em todas as instâncias da justiça e preso, descondenado por engenharia política, sustentado por um sistema de poder, comprometido com projetos ideológicos contrários aos valores do Evangelho. Isso não é perseguição política, isso é discernimento espiritual. Isso não é partidarismo, isso é fidelidade bíblica. Um cristão, ele não pode dizer que segue a Cristo e ao mesmo tempo sustentar projetos que atacam a santidade de Deus no homem, a dignidade da vida, a família, a verdade, a moral. É inadmissível que alguém que se diz cristão defenda ideologias que relativizam a vida no ventre, mas falam em proteção ambiental seletiva. Defendem sistemas que chamam o pecado de direito e tratam a fé como atraso. Transformam o Estado em salvador, substituem Deus por poder. É inadmissível que um cristão dê apoio político a quem relativiza a vida no ventre, mas protege ideologias que destroem a família. É inadmissível que alguém que se diz discípulo de Cristo sustente sistemas que atacam os fundamentos da fé, da moral e da dignidade humana. Lamentavelmente, como efeito colateral da democracia, existem líderes religiosos corruptos, mas isso não define a igreja. E aqui está a verdade que precisa ser dita com coragem. O atual presidente da República pratica exatamente tudo aquilo que denunciamos. Ele normaliza a mentira, relativiza a verdade, flerta com regimes autoritários, se associa a ditadores, legitima movimentos extremistas, governa pela divisão, alimenta o conflito social, insufla o ódio entre grupos, destrói a coesão social, governa por polarização permanente, empobrece a nação para produzir dependência estatal, transforma cidadãos em massa de manobra política. Isso não é discurso, isso é método. Isso não é erro, isso é projeto. Isso não é acaso, isso é sistema de poder. Divide-se brancos e negros, ricos e pobres, empregados e patrões, homens e mulheres, héteros e homossexuais, campo e cidade, igreja e sociedade. E essa é a estratégia clássica de regimes ideológicos: dividir para governar, conflitar para controlar, empobrecer para dominar, dependência para manipular. E que fique claro, pastores corruptos não representam a igreja. Escândalos não representam o evangelho. Desvios individuais não definem o corpo de Cristo. Assim como corruptos políticos não representam o povo, líderes religiosos corruptos não representam os evangélicos. A igreja de Cristo é maior que governos, é maior que sistemas, é maior que ideologias, é maior que partidos, é maior que projetos de poder. A igreja não depende do Estado. O Estado muitas vezes sobrevive porque a igreja existe. É hora de acordar, é hora de discernir, é hora de separar fé de ideologia, evangelho de política, Cristo de sistema, reino de Deus, de projetos humanos. A nossa esperança não está em governo, não está em presidente, não está em partido, não está em ideologia, está em Cristo. Então compartilhe com quem ama a igreja e a verdade. Envie esse vídeo para líderes, pastores e cristãos conscientes e não negocie princípios. Valores são elementos inegociáveis do caráter de um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. Então não se cale. Fé não é ideologia. Cristo tem que ser o centro. Que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe a Igreja de Cristo no Brasil. Os verdadeiros cristãos, os que não se dobraram e não se dobram a Baal, os que não negociam princípios, os que não vendem a verdade, os que não se curvam aos sistemas, os que não dependem de governo ou políticos, mas de Deus, os que permanecem fiéis à palavra de Deus, mesmo se perseguidos, caluniados, oprimidos, alijados e silenciados nas mídias sociais por um sistema corrupto. Deus abençoe você.